Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial, o Dia Internacional da Mulher. Estamos aqui, com uma pessoa muito importante, a doutora Mayra Calef. Doutora Mayra é representante aqui do IMAMA e, além de desenvolver toda uma área, um trabalho na defesa dos direitos das mulheres, ela também é voluntária do FEMAMA. Também é chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Bom dia, doutora Mayra, a minha colega aqui, a Débora, aos demais que acompanham a doutora. Seja muito bem-vinda à Associação do Ministério Público, é um prazer tê-la aqui. O seu trabalho nos representa e dignifica muito a vida das mulheres, então seja bem-vinda. Muito obrigada por esse convite. Faz um tempo, Márcia, que a gente está querendo aproximar o Ministério Público das associações que defendem os direitos, não só, mas também que promovem toda esse acesso ágil e no diagnóstico e no tratamento do câncer. Nós temos uma missão aqui em conjunto, se ajudar, E eu estou falando aqui também com vocês aí do outro lado da tela, todas as promotoras, todas as procuradoras, e aos seus pares também, por que não? Porque o homem faz parte dessa nossa luta. As associadas do Ministério Público entendem a necessidade, porque tudo que a gente faz vem de uma necessidade, Nós não estamos aqui para ter mais o que fazer, nós temos já o que fazer. Nós precisamos otimizar o nosso tempo, o nosso conhecimento e o nosso poder de caneta. Porque eu acho que essa é a conversa que o IMAMA sempre quis ter aqui dentro do Ministério Público Estadual. A gente pode se ajudar muito, porque eu não consigo entender. Quando uma paciente vem para mim, eu sou dedicada ao câncer de mama no consultório, quando ela vem para mim e já começa a desabotoar assim, a calça, eu digo, não, eu só entendo de mama. Vocês têm que entender de tudo, isso não é possível. Então, esse apoio que as instituições onde eu estiver envolvida podem dar a vocês, por favor, nos usem. Uma das coisas que, hoje em dia, eu sou a presidente de honra do IMAMA, nosso querido IMAMA, que faz 30 anos esse ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente já conseguiu também fazer uma associação, que é uma federação de ONGs com os mesmos objetivos de advogar ou fazer a defesa, o advocacy dessas causas do câncer, do controle do câncer, nacionalmente em conjunto. A gente fala um pouquinho isso na apresentação. Mas, atualmente, também, a gente, desde fevereiro do ano passado, nós iniciamos um novo projeto aqui no Rio Grande do Sul, vindo de uma iniciativa em Porto Alegre, mas para o Brasil inteiro, que talvez o Ministério Público possa nos ajudar muito, porque a gente quer implementar, primeira vez que eu uso a palavra, soluções que às vezes dependem de burocracias, de leis mal escritas, de processos que têm dupla ou tripla interpretação, e quem é que sofre? O paciente. Quem é que é vítima disso? O paciente. Então, essa semana se fala muito, esse mês vai se falar muito em violência contra a mulher, violência na questão de mulheres vulneráveis. Gente, para mim, que trabalho em câncer há 40 ou mais anos, a mulher que não tem acesso é uma violência. É uma violência psicológica, doutora? Psicológica, social, porque também ela muitas vezes, isso é público, a única pessoa que põe o dinheiro em casa, a única pessoa responsável pela educação da criança e adolescente. Então, eu acho assim, que a violência não está só
em apanhar, ou ser maltratada, ou não é só. Isso é muito, muito, muito importante. E eu vi assim, de gente de alto escalão, sociedade, ai, como tem tido feminicídio ultimamente, né? Eu digo, não. É porque agora se sabe. Agora ele está público. E o câncer é a mesma coisa, gente. A gente precisa denunciar, para usar uma palavra de vocês, né? Denunciar mais as mortes preveníveis que estão acontecendo. Então, nós estamos articuladas, o IGCC, então, é esse Instituto de Governança para Controle do Câncer, que vocês podem acionar. Na verdade, são mulheres abandonadas porque desassistidas. E às vezes esse abandono é silencioso. Abandonadas pelo Estado, nesse sentido, das políticas públicas. Né? E é silencioso. Isso. Né? Porque é uma... Quando já percebe, já está com... Já está com o câncer avançado e depois, assim, o próprio sistema de saúde é muito caro para ele. Sim. E isso faz com que outros problemas aconteçam, né? De falta de tratamento especializado. Então, assim, a gente, de novo, nós não estamos aqui de lados opostos, como muito tempo as ONGs foram vistas, que trabalham com pacientes, e, inclusive o Ministério da Saúde, o INCA, nos vê como opostos. Não, pelo amor de Deus, a missão é a mesma. A missão é a mesma, é o bem-estar do cidadão, é defender direitos. E, às vezes, ajudá-los nessa navegação de problemas, né? Então, nós estamos aqui para um bate-papo. Eu tenho uma apresentação rápida que eu gostaria dos técnicos, assim, é que eu gosto de ajuda. Eu só vou compartilhar a tela. Compartilha. Para que todos consigam. Isso. E eu agora, por favor, tem um chat aberto aí, façam perguntas que aqui a minha querida, depois eu quero que ela fale um pouquinho. A Débora, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, vocês vão saber por quê, defensora das causas femininas e também da causa do câncer. Né, isso aí. Quer dizer, agora fala tu, vai. Fala. Lá eles estão nos vendo lá. Tá. Eu conheci a doutora Mayra Calef há cerca de 17 anos, mais precisamente agora foi em 2006, agora fim de março vai fazer 17 anos, porque eu tive câncer de mama. Na época eu tinha 31 anos, 31 para 32, né, muito jovem, e eu cheguei na Mayra numa época em que não havia muitas jovens, né, com câncer de mama, porque 31 anos era considerado na época como jovem, se tinha mais eu estou falando o que aconteceu na época do meu pontifista, tá, da Mayra. É isso que eu... E aí aquilo ficou, o meu caso, assim, ele quase virou um case na época, por conta de que a maioria que chegava era a partir dos 40, e tinha uma questão importante, que era que eu não tinha tido filhos ainda, né? Então, a Mayra disse, olha... a frase da Mayra, assim, vamos lutar, né? A principal frase, vamos lutar. Mas a questão do filho, eu não posso te garantir que tu vai conseguir ter filho por conta da quimioterapia, tu vai ter que te sujeitar à quimioterapia, e provavelmente as chances são poucas, né, de conseguir engravidar. 17 anos atrás, eu tenho uma novidade. 17 anos atrás, exatamente. E então, a gente não, o objetivo é me salvar, né? Tem que salvar em primeiro lugar. Maravilhosa, sem palavras, assim, e aí eu faço um registro, né, de qual a diferença de uma pessoa que tem condições, né, financeiras, como eu, que sou uma promotora de justiça, plano de saúde. Eu me lembro exatamente da data, eu cheguei para a Mayra dia 23 de março de 2006, e a Mayra disse assim, não, seguinte, vamos fazer os exames amanhã, tudo de novo, tudo que dá, e vamos operar dia 30, semana que vem, eu já abro a agenda aqui. Imagina, assim, chegar, ter aquela notícia horrorosa, né? Que realmente é uma notícia que é, de certa forma, uma notícia de
assim, de possível morte, não de morte, mas de possível morte, não se pode negar, né? De um futuro incerto, né? De tudo que pode acontecer, porque a quimioterapia também é um tratamento muito difícil, né? Porque ele também pode te levar a não conseguir vencer por conta de todas as circunstâncias e sequelas que ele causa. E a Mayra, assim, aquela notícia terrível, mas a Mayra, vamos lutar e vamos operar em seguida. Então, também aquilo que faz com que a mulher não entre naquele ciclo de vamos fazer os exames daqui a 2, 3 meses, vamos operar daqui a 6 meses, 8 meses. Não deu quase nem para respirar. Vamos salvar e rápido. E essa rapidez, realmente, depois na vida, também eu trabalhei como promotora na área da saúde também em São Leopoldo durante 9 anos, realmente a rapidez no tratamento, isso salva as vidas. Isso é o que muito salva as vidas e que eu acho que também que chega em nós, o Ministério Público, enquanto política pública, de acelerar esse movimento, que a gente sabe, né? Então, em relação ao filho, depois foi feito um tratamento com o oncologista, um tratamento novo, né? Uhum. E aí, depois da quimioterapia, na sequência, eu tomei umas injeções que eu não me lembro o nome. Não precisa. Enfim, que me colocou numa menopausa forçada, resumindo, durante 2 anos, realmente, uma menopausa bem, bem difícil, assim. Com 30, né? Com 33. Com 32, começou essa parte da menopausa forçada. E aí eles disseram, ela e o oncologista agora... tenta ter filho, mas não tem como fazer nenhum tratamento pela questão hormonal, né? Não tinha como fazer um tratamento hormonal como a maioria das mulheres consegue fazer, né? E, enfim, espera 6 meses para tentar engravidar. E aí, no 3º mês, eu engravidei. Deu tudo certo, né? Foi assim... Inclusive, saiu no Fantástico, lembra, Mayra? Te indiquei. Por conta da questão, assim, da juventude, né? De conseguir fazer todo o tratamento e ainda conseguir engravidar. E o meu filho hoje tem 13 anos, saudabilíssimo, tudo certo. E tu também. E eu também. Mas o legal dessa história é que a medicina evolui. Na época que a Débora quis engravidar depois do câncer de mama, a gente não tinha certeza absoluta se isso era seguro. E se Débora, era seguro. Se era seguro. Débora, eu vou te falar, assim, notícias que saiu até em algumas falas minhas na mídia, mas, assim, no início de dezembro do ano passado, saiu o primeiro estudo prospectivo, quer dizer, assim, foi acompanhado, 800 mulheres foram acompanhadas que engravidaram depois do câncer, e dá tudo certo. Maravilha. Então, assim, não impacta no risco de cura, não impacta se a criança vai ter problemas ou não. É uma coisa assim, naquela época, a gente tinha isso como, vamos lutar, vamos fazer, porque vai dar certo, mas a gente não tinha. Não tinha certeza. Não tinha certeza. Então, acho que essa parceria nossa também, de médico e paciente, e estar junto, isso é uma outra coisa problemática no serviço público, gente. Muitas vezes o paciente não tem uma questão de navegação, que ele possa, uma dúvida lá que surge, falar com o médico que está atendendo. E aí, ele não fala, não consegue falar, e às vezes ele judicializa. Exato. Uma coisa que a gente não pode achar que é natural e é normal. Então, pegando um gancho aqui, a gente luta porque nós temos uma Constituição muito ampla, falando agora em termos aqui, muito ampla, difícil de ser, às vezes, principalmente na área da saúde, de a gente... implementar. E não só implementar, mas considerar tudo para todos, como diz na... E o que a gente está falando na área da saúde, como a gente está discutindo muito, até a nível global, a universalização, a cobertura universal em saúde, e o Brasil é um grande exemplo disso, mas não quer dizer tudo para todos. É tudo para quem precisa. E isso eu queria aqui falar publicamente para as promotoras e procuradoras e a todos os colaboradores que estão nos ouvindo aqui, as servidoras associadas,
que a gente precisa pensar que é tudo para quem precisa. Tem muita gente nas filas que não precisam estar. Nós temos que ser mais inteligentes com esse sistema fantástico já instituído, garantido pela Constituição, mas que não é tudo para todos. Porque, se for assim, quebra. O sistema não vai aguentar o aumento, e agora eu vou falar um pouquinho do aumento exponencial que a gente vê nesses últimos 30 anos de Imama, né? O Imama, ele busca, até hoje, juntar, assim, capacitar, servir a sociedade civil gaúcha, né? Trazendo informação, trazendo desmistificação, essa coisa de sentença de morte, Eu não falei que tu viveste, né? Isso ainda está no coletivo, ainda está. Ainda está. Então, a gente quer promover, manter, restabelecer a saúde da mama. Olha, essa missão e essa visão que vocês estão vendo aí, erradicar o câncer de mama como uma doença que ameaça a vida, isso foi escrito há 30 anos atrás, gente. A missão e a visão nunca mudaram do Imama. E eu me orgulho disso, porque e eu vou mostrar para vocês o que fez a doutora Mayra em 93, junto com algumas pessoas que estavam perto de mim na época. Eu recém estava voltando dos Estados Unidos, eu tinha estudado lá também 2 anos, e esse gráfico que está bem no cantinho da esquerda, onde diz 93, mostra o gráfico que me inspirou a começar essa luta de educação e de buscar esses direitos das mulheres. E vocês conseguem enxergar, talvez, ali, que tem 2 curvas, né? E essas curvas, uma é dos Estados Unidos, outra é da Inglaterra, e elas caem, de repente, e mais ou menos ali na década de 90. E eu vi essa curva em 92, quando eu ainda morava nos Estados Unidos, num congresso que eu estava, e pela primeira vez foi anunciado que o câncer de mama não precisa ter a mortalidade crescente. A mortalidade podia cair. Aquilo para mim foi assim, eu já era mastologista, já tinha estudado na Inglaterra 6 anos o tema, mas era uma coisa, mortalidade subindo. Por que essa mortalidade foi estudada? Por que essa mortalidade caiu, gente? Porque no ano 1970, a mulher do presidente, então, dos Estados Unidos teve câncer de mama. E ela, como primeira-dama, vamos dizer assim, representante das mulheres no governo americano, ela começou a lutar pelo rastreamento mamográfico e tratamento adequado. Nós estamos falando da década de 70, o rastreamento nos Estados Unidos as políticas de rastreamento nos Estados Unidos e no Reino Unido foram instaladas ali no final de 70, 80, mas o impacto disso só se vê 15, 20 anos depois. É como vacina para o HPV. A gente não vai ver a proteção dessas crianças agora. Nós vamos ver quando o HPV tiver feito o seu dano, né? HPV, então, para quem não sabe, né, o vírus, aquele papilomavírus que dá que é o cigarro do câncer de pulmão, é o que dá o câncer de colo de útero. Na mama, a gente não tem uma vacina ainda, nós não temos a única arma que nós temos de prevenção, porque se fala muito de prevenção de câncer de mama, é prevenção de um mal maior, é diagnóstico precoce. Essa é a prevenção, é uma prevenção secundária. Só que, se nós tivéssemos as pessoas esperando na fila, isso não vai rolar. Não vai acontecer essa queda na mortalidade. E uma coisa que me chama muito a atenção é que nós temos todas as políticas escritas lá, recomendações pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, aprovadas, escrito tudo, Política Nacional do Câncer, nós temos no Brasil. Mas não sai do papel, gente.
Porque nós estamos falando da Constituição. Temos que fazer um Temos que fazer um trabalho. trabalho em conjunto para tirar algumas políticas. Eu vou trazer aqui o trabalhinho de vocês, não pensa que eu venho aqui para nada. Eu venho aqui. Exatamente, estamos aqui. Não. A partir de agora é compromisso. Pode deixar. Em 2006, a gente achou assim, não, isso aqui não pode ser gaúcho, né? É sempre a gauchês, né? Isso aqui tem que ser do Brasil. E como é que a gente vai para o Brasil? Então, naquela época, eu era muito convidada para fazer outros institutos da mama, no Ceará, não sei aonde, pela mastologia, que eu sempre fui uma militante da boa mastologia. Mas aí surgiu a ideia da federação de ONGs, porque já tinham mais de 20 ONGs instaladas no Brasil, pequenas, ligas, rede feminina, mas nada com essa coisa de lutar pelos direitos. Juntamos lá, em 2006, julho de 2006, um grupo, e aí foi fundada a FEMAMA, a Federação de Instituições de Apoio à Saúde da Mama. É controle já social, controle do câncer, 2006. E agora, nesse momento que eu falo, mais de 70 ONGs estão aí já junto nesse universo de ONGs e que tem uma voz única e que briga nacionalmente, que tem relacionamento governamental lá em Brasília. Então, assim, ó, é uma coisa que nós temos que estar junto. Nós somos muito ligados ao Tribunal de Contas da União, muitos. Doutora, eu vou passar a sua palestra para a Comissão das Mulheres que trabalham, né, da CONAMP, diretamente lá em Brasília, que busca justamente isso, os direitos das mulheres, né? Então, eu vou passar e eu vou justamente fomentar isso, né? Que de alguma forma colaborem nessa busca aí, né? Para que eles tenham um controle maior, que a legislação seja aplicada, que haja uma implementação, né, de políticas públicas nessa área. Eu achei legal fazer esse histórico para dar esse contexto, e aí ali tem um monte de loginhos ali até o 2019, quando a gente começou a fazer alianças e ver que tinha American Society, já tinha o ICC, já tinha aquele ABC, olha que bonito isso aí, Advanced Breast Cancer, para as mulheres metastáticas. Então, tem grupos, alianças globais, e aqui no Brasil, além de ter o Todos Juntos contra o Câncer, que a gente, a FEMAMA foi um dos fundadores, junto com a Abrale, nós temos cadeira no Conselho Nacional de Saúde. Então, esse ano é ano de conferências municipais, estaduais, e a Conferência Nacional acontecendo no final do ano. Se a pauta do câncer não estiver lá, e tem até a do papel higiênico melhor nas unidades, tá? Tem pautas de todos os jeitos. Mas a mulher não pode ser vista como tendo só a pauta da violência. Então, o que eu acho? Vamos botar a pauta da saúde. A saúde embaixo da violência, porque esse todo mundo entende, porque é uma violência. É uma violência o que está acontecendo. Em 2019, até por conta de eu também ter essa participação global aí no ICC, a gente trouxe o CICAN para Porto Alegre, o City Cancer Challenge. Por quê? O City Cancer Challenge é uma iniciativa que entende, global, tem muitas cidades do mundo, mais de 10, 15, 18, não sei quantos que estão já agora, mas Porto Alegre é a única cidade representante do Brasil que está nessa iniciativa global da Fundação do City Cancer, que tem a missão de buscar soluções para as questões de Porto Alegre. Só que essas entidades vêm e elas vão embora. E o que ela deixou aqui? O IGCC, Instituto de Governança de Controle de Câncer, que foi fundado em fevereiro de 2022, que agora não é mais só Porto Alegre, é Rio Grande do Sul, então o Ministério Público pode pensar em termos de RS, e se a gente começar, aí eu gostei da tua fala, Márcia, porque se a gente começar a fazer assim, case studies, estudar ideias, parcerias, a gente sobe para federal. Nós temos como fazer isso via associação de pacientes, via associação do Ministério Público, via associação de mulheres. Conselho Nacional. Conselho Nacional, sabe?
acho que esse é o Esse é o caminho caminho, né? que nós A precisamos união, o fazer. Doutora fortalecimento. Mayra, vocês têm um ranking das cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde há maior incidência? Temos. Que até é interessante, assim, que se comece com esses pontos de maior incidência, né? Um trabalho mais... Nós temos o IMAMA aqui, representantes do IMAMA, o Henrique, o GCC, tem ali a Daniela Voto e também a Natasha. Eles estão fazendo um pedido, eles querem os rankings de incidência e mortalidade e talvez de vazios, com falta de mamografia, falta disso, falta daquilo. Eu acho que isso é muito importante. E para vocês verem, assim, ó, as conquistas decorrentes do plano de definição das políticas da FEMAMA, tá? Nós já tivemos várias conquistas de lei. A FEMAMA é aquela que aí não vai lá e faz todo o trajetinho constitucionalizado para aprovar leis. Exato. Então, lei da mamografia... cobrar a implementação, o cumprimento dessas leis, né? Exato. Rapidamente, lei da mamografia. Existe uma normativa, uma lei que, às vezes, é atrapalhada, atravessada por portarias e agendas não de Estado, mas de governos, de políticos partidários, e que atravessam isso. E está lá, a lei da mamografia, a partir dos 40, todas as mulheres têm direito. Não, a recomendação é de 50 e 69, de 2 em 2 anos. Com quantos anos teve a tua? 31. Ah, tá. Antes, quase a metade das pacientes hoje em dia no Rio Grande do Sul e em muitos lugares do Brasil, metade, hein, do câncer de mama acontece antes dos 50. A nossa normativa, porque... Isso é importante, metade antes dos 50. 43% para ser mais exato. E tem, hoje em dia, eu quero citar aqui o laboratório que eu estou participando, o laboratório do câncer, o Observatório do Câncer da Avon, que tem dados assim, ó, do Brasil. Então, nós também podemos ser parceiros para mostrar para o Brasil o que está acontecendo. Através da Avon, que é a gente faz um apoio técnico ali, mas a FEMAMA divulga isso, tá? Acho que isso é legal. Lei de 60 dias, todo mundo conhece, mas, gente, a lei de 60 dias diz assim, após o diagnóstico, o anátomo patológico, aquele que tu recebesse, que nós demoramos 7 dias, 10 dias para conseguir fazer a cirurgia, no máximo 60. 7 dias. E aqui é uma lei que diz no máximo 60, para qualquer tipo de câncer. Gente, a procuradora, a promotora, tem que olhar. Cadê o anátomo patológico? Ela não sabe isso, mas ela pode saber. Cadê o anátomo patológico? Está aqui escrito 6 de fevereiro. Ah, bom, 6 de fevereiro, 6 de abril, ela tem que entrar no sistema. Tinha que sair do laboratório com a consulta marcada. Né? E isso, talvez, com inteligência artificial, a gente consiga. Nós estávamos agora mesmo, nós do GCC, tem vários chapéus, né? Nós do GCC, nós estávamos com o secretário municipal, doutor Esparta, nós entregamos as guias de câncer de mama e de próstata da cidade de Porto Alegre, que servem para o Estado e para o Brasil. Essas guias são fruto de um trabalho orquestrado entre especialistas e gestores para que a gente consiga melhorar esse caminho. Porque também não interessa só acelerar esse caminho. Acelerar o diagnóstico, tratamento, obedecer à lei dos 60. Tem lei dos 30, gente. Lei dos 30 dias ali, 2019, que é o quê? É a relação entre... As coisas têm que correr dentro da atenção primária e chegar na especializada mais rápido, né? Agora, isso que... Desculpa o teu nome? Maria Inês. Isso que a Maria Inês falou, está na lei ali, ó, Maria Inês. Em 2018, nós aprovamos a lei da notificação compulsória. Eles têm Tem uma lei que nunca saiu do papel. Não cumpre. Tem lei para tudo. Infelizmente, assim, na área da saúde, eu, em substituição,
e como custos legis, dando parecer, infelizmente, é um descaso, é uma tristeza, é um descaso para a população. E eu sei que a minha comarca, a minha mão, por conta da Rita, que eu já recebi aqui, né, trabalha com a senhora, me falou que lá as mamografias estavam, né, represadas em razão da pandemia e que, às vezes, o município não quer nem receber vocês lá, porque vocês vão ir a ponto, né, a ponto na ferida, o descaso. E a gente só quer ajudar a mulher que está lá, sem ajuda. E agora, uma paciente minha da semana passada, naquela região ali de Bom Princípio, não é Bom Princípio, mas é perto, ela me disse que antes tinha 60 mamografias anuais para todo município, mensais para todo o município. Como tinha mulheres que não iam, agora baixou para 30. Ao invés de eles buscarem as mulheres, não cortaram o número das mamografias. E ela está indignada. E ela quer ajuda. Ela quer ajuda. E eu disse que eu ia ter essa fala aqui com vocês, e daqui a pouco a gente aponta uma promotora lá daquela região para entender o que está acontecendo, porque não é o caminho. 60 já provavelmente não era nem o número suficiente. Acho que seria um caso de encaminhar um relatório desse diagnóstico para cada promotoria, né, do estado, cada promotor, daquela cidade, onde se verifica que há, né, um descompasso entre a legislação e o que está acontecendo. E muitas vezes é uma desarticulação. Não é que não tem boa vontade, não é que não tem boa vontade. Há pessoas preocupadas e interessadas, mas dificilmente sentam na mesma mesa para ver onde está o gargalo, qual é a dificuldade, aonde que está. Agora eu quero chamar o GCC aqui na missão dele, que é sentar na mesa. Vários atores. Então, é isso mesmo, Inês, que tu falaste. Assim, é desarticulação. Isso. E hoje, depois da reunião que nós tivemos hoje com o secretário da Saúde, a equipe dele, a Carol Schirmer e tudo, a gente viu que, é desarticulação mesmo. Porque está tudo lá. O que está acontecendo, né? Tá. E agora, uma coisa que eu queria, assim, porque eu sei que vocês têm que trabalhar no certinho, no que está ali já previsto, obrigado. Olha só, o Brasil é signatário da resolução número 70 sobre câncer da Assembleia Mundial da Saúde, adotada em 2017. Signatário. Eu não estou fazendo nada que eles já não assinaram lá em cima. Só que, às vezes, a gente demora para entender o que foi assinado. Então, só para programas de diagnóstico precoce para câncer de colo, de útero, mama, coloretal e oral. Esses 4... o Brasil assinou lá. Então, tudo que a gente fizer dentro disso são coisas que está previsto pela assinatura do ministro da Saúde da época, na Assembleia Mundial da Saúde. E eu acho que esse alinhamento, às vezes, é fundamental para a gente sentir que a gente está no caminho. Capacitação de profissionais de saúde em todos os níveis de atenção à saúde. Desenvolvimento de parcerias, redes de referência e centros de excelência para o cuidado do câncer. E o fortalecimento de cuidados paliativos, porque nem todo mundo tem a sorte ou tem a oportunidade. E a benção de conhecer. Você tem a mais colega de médica. De sair dessa. Eu vejo, assim, de forma positiva, né, Márcia, essa nossa possibilidade de colaborar mais, digamos, né, há muitos colegas que já fazem um trabalho muito importante, mas, até porque nós temos exemplos no Ministério Público de ações que foram, assim, relevantes. Por exemplo, a busca das crianças que não estavam na escola, a busca ativa, crianças que não tinham registro, né? Então, assim, acordos entre hospitais e tal, para a comunicação efetiva do nascimento e o assento de nascimento. Então, assim, nós já temos experiências em algumas áreas em que o trabalho assim, mais efetivo do Ministério Público foi excepcional. É o extrajudicial, né, que a gente trabalha. Forças-tarefas. Então, eu acho que assim, nós temos aí uma possibilidade, até porque há muita lei que ampara, né? Então, assim, é só uma questão de sentar, implementar e, né, fazer funcionar. Fazer funcionar, né? Eu participo de uma iniciativa há muitos anos, mas ela só foi promulgada, já foi, veio a público
e que fala sobre o empoderamento das mulheres. Hoje, Dia Internacional da Mulher, eu quis trazer esse slide para mostrar que a capacitação, prestação dos cuidados para todos. Então, assim, ó, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela lançou uma iniciativa global, que eu sou técnica para isso, com 3 pilares de atuação só em câncer. Os 3 pilares é promoção de saúde e diagnóstico, já vindo daquilo, aqui tem o beabá do que tem que fazer. Ninguém está inventando nada. Sim. Diagnóstico de mama oportuno, porque o pior de tudo, gente, é no país como o nosso, que tem média e a maioria baixa renda, né? A gente tem essa dificuldade do diagnóstico de mama oportuno. O que quer dizer isso? Não é rastreio, assim, de ir todo ano, não. É aquela que está com caroço, é aquela que está com a mamografia com problema. Essa mulher tem que ser sugada lá da casa dela e ser colocada dentro do sistema e ser navegada dentro do sistema. Para mim, essa é a primeira, é a prioridade número 1. Né? É quem tem queixas, quem tem sintomas. E, claro, a gente falar, então, nessa coisa da promoção, a gente pode fazer muita coisa junto em promoção e diagnóstico precoce. E esse ano, Dia Mundial do Câncer, faz um mês que passou, já está ficando uma coisa muito mais pública agora, mas é desde 2000 que acontece essa iniciativa que começou lá no ICC, na União Internacional de Controle de Câncer, e aqui no Brasil, em todas as línguas latinas, ela foi traduzida como Por Cuidados Mais Justos. E o Por Cuidados Mais Justos, cada comunidade tem que saber o que acha, o que precisa mais urgente, porque esse é um call to action, né, para fazer esse tipo de parceria. Então, ele não pode ser só um dia, ele tem que ser o mantra para o ano aquele. Né? E esse ano, a FEMAMA está assim, muito, e vocês podem nos ajudar dentro do que vocês puderem, muito envolvida com a questão das mulheres jovens que são mutadas, que têm vários casos na família, não é? E tem casos, ou tem casos na família. Todas as mulheres jovens e tem casos na família, vários casos, elas precisam fazer teste genético. Porque não é só para saber se a família tem ou se tem que fazer um rastreio mais... É porque também define o tratamento. Define o tratamento, define o tipo de químio. Nós acertamos no teu caso, mas nem sempre. Hoje tem uma personalização do teste. As mulheres do SUS não têm acesso ao teste. Então, esse foi um call to action, dentre outros. O outro foi, por que incorpora? Por que passa tudo pela Conitec, que é uma coisa lenta e difícil a gente incorporar um medicamento na Conitec? Abrem consulta pública, tá? Ok. Ok, passa. Tem 180 dias por lei para implementar. O último venceu em setembro e não chegou ainda para o paciente. Né? Então, assim, como assim? A lei só vale para imposto de renda, para não sei o quê, para não sei o que lá. Não, a lei tem que valer. E eu sou da lei. Eu acho que, assim, a nossa maior vigilância hoje em dia dentro da FEMAMA não é só propor as leis, é ver se elas estão sendo implementadas. Monitoramento das leis. Então, eu acho que é muito importante que, nessa proposta de aumentar a conscientização mundial, para entender que, olha a palavra que eu vou botar, o câncer tem que estar na agenda do Ministério Público, tem que estar na agenda dos governos, porque é o que mais mata. Cardiovascular ou câncer, depende da comunidade.
cardiovascular nas comunidades que a gente faz prevenção, já não é mais a primeira causa de morte, é câncer. E câncer ninguém quer lidar, porque é caro de lidar, é complexo demais. Mas então vamos olhar o câncer lá na atenção básica. Como é que nós vamos fazer esse encaminhamento? E eu paro por aqui, gostaria de agradecer muito a oportunidade, gostaria também de agradecer os comentários que vocês fizeram durante isso. Vamos ver aqui como que eu saio daqui para ver se tem alguma pergunta, alguma consideração. Deixa eu ver aqui também. É assim, como eu sei, tá? Fica aí. E aí a gente fecha aqui, palestra, fecha, PowerPoint. Deixa eu pegar o pessoal aqui. Tinha uma ajuda. Aqui tenho. Eu não estou vendo aqui perguntas. É possível, gente. A Alessandra entrou. Ali. Vocês encaixam o silêncio em corpo masculino. Ela tem um tecido menos desenvolvido. Doutora Mayra, eu acho interessante, estava conversando aqui, até confirmei, porque é minha burrice, né? Mas eu sempre ouvi falar que havia câncer de mama também em homens, né? Sim. Então, é mais uma bandeira do Ministério Público, né? Quer dizer, mesmo que o percentual seja baixo, né? É importante que E às vezes esse controle. às vezes, né, por isso. aí se preocupam mais, porque a maioria é homem, né? Assim, nos cargos de caneta. Né? Sim, sim. Então, Estamos evoluindo. estamos evoluindo, gostei. Mas, assim, existe sim câncer de mama em homem, é baixa a incidência, de cada 100 casos que a gente vê em mulher, tem um ou menos em homem. Sim. Mas, assim, a ignorância e o desconhecimento disso faz com que eles morram muito rapidamente, porque é sempre avançado, é uma ferida, já nós temos cases dentro do Instituto da Mama do Príncipe. Deve ter até preconceito, né, para diagnosticar. Quando eu peço, eu também investigo câncer de mama em homem, lá no Núcleo Mama, no Moinhos, Hospital Moinhos de Vento, que a gente tem, não é no shopping, tá? É no Hospital Moinhos de Vento. Aí a gente escreve assim, mamografia e ecografia, daí manda fazer, daí lá onde ela vai fazer o exame, ele vai fazer o exame e pergunta, tá, mas a sua mulher está aqui, não, mas sou eu mesmo, não, mas não sou eu mesmo, eles têm que insistir, Exato, tem essa. que eles precisam ser feitos mamografia, e não se, gente, já me perguntaram muitas vezes, não se faz de rotina, tá? Não existe um rastreio para o homem, porque é pouco. Mas o que o homem tem que fazer, e que ele não faz, às vezes é se olhar, fazer assim, bem... Ninguém está vendo ali porque eu estou atrás do... Mas fazer assim, olhar, tentar entender se está para dentro o biquinho, porque o homem também tem glândula mamária, né? E muitas vezes... Nós estamos no mês internacional da mulher, né? Então, muitas vezes é a mulher que diz, mas o que é isso aqui? O que é isso aqui que eu não... Porque ela está observando mais, ela está mais consciente. Mas existe até a dificuldade de marcar. Então, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente fala muito em mulher porque é um problema de saúde pública. Doutora, tem algum índice aqui no Rio Grande do Sul com relação ao número de câncer por ano, enfim, de mama? A expectativa no Brasil é 77 mil casos por ano nos próximos 2, 3 anos. De mama, câncer de mama. De mama. São 700 e poucos de câncer em geral. Então, oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Por dia. Você trabalha com você? Olha assim, de barba, assim, eu não te conheci. Olha só. Obrigada, Valdir. Continue aqui. Feliz de dar mulher, né? Obrigada. Valdir, faz assim, ó, para eles te verem lá. Ó, esse aqui é o Tem o pessoal. Eu pedi para gravar, então a gente possa disponibilizar. Continuando. Nós já tínhamos
Quer ficar, se juntar nós aí Só contigo. então, acho que a gente vai. Tá. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Esse momento, eu acho, de a gente ser até mudou, né, de ser parabenizado pelo Dia das Mulheres, né, porque Uhum. não tinha isso muito, né, mas hoje quando a gente acorda de manhã, assim, porque, eu não sei, né, porque todos os dias são tão fortes, né, Muitas emoções, né? muitas Se mata um por emoções. dia. Então a gente mesmo fica assim, hoje, tá. Oportuno, né? Tem uma charge engraçada hoje na Zero Hora, que é um homem dando uma rosa para a mulher, né? E a mulher está com um cartaz ali reivindicando todos os direitos e as necessidades, né? E é isso aí mesmo. Mas a gente não deixa de gostar das rosas, né? Mas a gente continua lutando pelas Mas isso não quer dizer, melhores né? condições Pois é o e a afirmação feminino. de direitos, né? É o feminino, E outra coisa, né? Eu acho que, assim, já falando assim, a maioria das vezes que as coisas deram certo é porque tinha homem e mulher junto na luta, Exato. sabe? E aí é uma coisa, assim, de cidadão. Eu acho que, assim, é uma das coisas que eu sou super agradecida, assim, pelo todo esse espaço que nos deram para trabalhar aqui em Porto Alegre. Eu não sou daqui, o Rio Grande do Sul sempre... de São Paulo, mas assim, eu estou dizendo que eu sou gaúcha, a minha família é toda de Bento, então, assim, a gente tem esse jeito que é de fazer. Eu costumo dizer que a gente fala, aqui os gaúchos fazem muito mais do que falam, diferente de outros lugares. E a gente precisa divulgar mais o que a gente está fazendo. Então, essa parceria aqui, as gurias vão botar, porque elas são boas de redes, elas vão botar nas redes por uma questão, assim, de olha como isso pode dar certo. Porque nós temos aqui o mesmo interesse. É defender leis e fazer com que elas funcionem para o paciente, sejam cumpridas para os indivíduos. No meu caso, eu falo de pacientes. Doutora, já chegaste a procurar o Ministério Público Federal, porque muitas dessas matérias com relação ao câncer vem a verba da União, seria federal, porque isso também pode ser um trabalho a ser desenvolvido, né, nessa seara, né, da Justiça Federal. Sabe o que eu sinto? E eu não é uma crítica negativa, mas assim, eu sinto que é tudo por ondas, né? Então, assim, se tu me perguntar, nesse momento, não. Mas já houve aproximações e a coisa vai... Não, acho que não dá mais para a gente perder tempo. Nem sempre há continuidade nos trabalhos, né? Muda, a Márcia não vai estar mais aqui, vem outro... Então, por isso que eu sou a mulher dos projetos, né? Acho que tem que estar estabelecido como um projeto institucional. E não o projeto da Márcia e da Márcia, que a gente é amiga, né? Acho que isso é que tem que mudar. E eu preciso que vocês nos ajudem a subir isso dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque tem presidente lá. E eu acho que não sabe da missa metade do que ele pode fazer. Nós podemos promover um novo encontro, né? Junto à nossa instituição, levar isso, né, para o nosso centro de apoio, né? A Mayra deu a ideia de fazer um comitê, eu acho importante, né? Dentro do Ministério Dentro Público. do Ministério Público, fazer um comitê. Eu não sei, doutora Márcia, esse vídeo, por exemplo, vai ser disponibilizado a todos os colegas, né? Eu acho que isso já é uma grande coisa. Deixar para acesso, Isso. né, encaminhar, enfim, até eu coloquei de novo ali no nosso grupo das mulheres, né? Coloquei toda a palestra já, naquela hora do meu laje, justamente porque uma não tinha conseguido, a doutora Alessandra Cunha não tinha conseguido acessar, eu já tinha encaminhado, mas aí, enfim, né, a nossa ideia, pelo menos aqui da associação, é gravar, deixar disponível quando alguém puder. Como eu havia falado, né, nós estamos, de alguma forma, todas, esse horário é o horário que nós estamos trabalhando, muitas vezes tem audiência, eu, de regra, só tenho pela tarde, mas as colegas muitas vezes têm pela manhã também. E fazer essa divulgação, encaminhar esse trabalho, replicar,
né? Tentar, de alguma forma, mobilizar, conversar com o nosso centro de apoio também, que trata dessa área da saúde, dos direitos humanos, também das colegas que trabalham na área da violência doméstica, como falaste, né? É uma área, assim, não é só o feminicídio, não é só a agressão, não é só as palavras, mas, assim, uma negação de serviço, né? Essencial, porque aquilo ali, tu não ter, aliás, existir o serviço e tu não ter o acesso, ou não fornecerem, isso para mim é uma violência, né? A psicológica é muito grande. Assim. Dentro de casa ela não tem apoio se ela está doente, sabe? Isso a gente vê muito, assim, eu nem falei para o meu marido porque ele não vai aceitar. Eles nem têm conhecimento que ela está doente, sabe? Né? Então, assim, as mulheres é que se apoiam muito, a maioria não vem, não estou falando numa área assim mais de SUS, elas vêm sozinhas, elas enfrentam isso sozinhas, ou com a mãe, ou com a filha, ou com uma amiga, sabe? Pela dificuldade também de tanta consulta e vai e vem, então... Horário de trabalho, que dá mais um, né? Eu fiquei sabendo essa semana, porque a gente fica sabendo, a gente não se dá conta, mas olha que loucura, uma pessoa que mora lá na Zona Norte, perto, depois do aeroporto, lá, ela tem que fazer consulta de ginecologia na Restinga. Meu Deus. Faz outra cidade. Ela tem que fazer cirurgia, ela tem que fazer consultas, a maioria das É impossível, não é no hospital da Restinga. Então, assim, como? Ela perdeu o dia de trabalho, ela foi descontada. Sim, sim. Por que ela vai? Como é que nós vamos ajudar se nós temos aqui na cidade essas regulações? Não pode alguém que mora lá depois do aeroporto ir para a Restinga ter que fazer. E custo. Então, eu acho que essas coisas também atrapalham. As pessoas não são liberadas para fazer o seu check-up, para fazer a sua mamografia. Talvez precise mais informação e conscientização também. Nós temos, assim, um trabalho bacana para fazer. A gente poderia fazer em pilares, né? Na área da prevenção, na área do diagnóstico precoce de agilidade e na área do tratamento. Eu acho que isso, tratamento incluindo paliativos, né? Porque uma outra coisa triste é quando o paciente está em casa e ninguém está cuidando dele. Né? E ele não tem um acesso em casa porque de dor, de tudo isso. Existem agentes comunitários, mas eles, coitados não, mas assim, eu entendo eles não se sentem preparados, a maioria. As contratações, né, eles não são capacitados o suficiente. Porque eles também não podem, eles dão conta de 70 famílias de nananana, mas será que a gente não poderia, se câncer é a doença de maior prevalência, a gente sabe que no câncer de mama, metade já está avançado ao chegar. Isso tem que mexer com alguém. Eu acho, doutora Mayra, que uma coisa que é importante registrar, assim, que no câncer de mama, o principal é prevenir a morte, né? Porque a senhora falou que o secundário, né? Porque prevenir o câncer de mama, ele atinge todas as camadas sociais, todas as idades. Aquela situação, tem que fazer atividade toda. Eu, por exemplo, eu cumpria todas as questões, eu só saía que eu não tinha tido filho, porque dizem que quem não amamenta tem mais chance de ter câncer de mama. Então, ela atinge todas. Então, a prevenção, eu acho que tem que se situar exatamente na prevenção da morte, porque é uma doença que não precisa morrer. Não vê, a gente consegue, lá dentro do lá, 10 anos, observando uma corte de 10 e de 20 anos, a gente já publicou isso, 93% de sobrevida em 5 anos. É igual de qualquer lugar do mundo. Bom, então, assim, não é porque a nossa doença é mais agressiva, é porque ela é mais atrasada ao diagnóstico. Sim. Então, existe uma série de coisas que é a conscientização que nós podemos,
Mas isso deixa as ONGs já fazerem. Vamos focar no que nós podemos focar, que é implementar essas leis, que é quando chegar para as promotoras e para as procuradoras, elas entenderem ou terem para quem ligar, Exato. ou terem para quem Saber ligar, onde reclamar, né? ou às vezes, eu vou te falar, que como a gente é tudo, a mulher é de resolver, né? A gente se ajudar muito e dizer, olha, eu estou aqui com uma pessoa aqui, o Estudo da Mama pode ajudar isso aqui. Não, não pode, pode. Sabe, eu sou, a Débora me conhece, mas eu marco até as consultas com outros médicos pelo meu telefone para que eu agilize. Porque se eu vou mandar para uma fila, talvez não venha a resposta que eu queira. É ou não é? É verdade. Liga, vamos. Eu acompanho há muitos anos o trabalho da doutora Mayra, acho fantástico. E Sozinha, viu, que eu faço... Sim, eu sei. Não, imagino, está representada na senhora, mas eu imagino, eu sei que tem muita gente por trás, dedicada e tal, mas e muitas iniciativas, né, foram feitas já. Mas, por exemplo, uma coisa que eu até acho simples, assim, e acho que até vocês já fizeram, né, mas, por exemplo, nós, nas comunidades no interior, né, articulando empresários e coisas, às vezes há empresas que têm um número expressivo de mulheres, que tenha um selo de empresa que cuida da mulher, uma coisa assim, né? Interessante. Que isso é legal. Incentiva, assim, aquele empresário que não tem apenas se preocupar com proteção do meio ambiente e tal, mas que também cuida dos seus empregados, né? Dos seus... Soltar, Eu acho que tem muitas... A pandemia nos atrapalhou. Fizeram muito, eu acho que até fizeram já. Mas não é culpa do corona. Eu acho que o que a gente... O vírus está levando a culpa de tudo. Mas, assim, ó, a gente precisa se reorganizar como sociedade. E uma coisa importantíssima, as instituições precisam voltar a ter credibilidade. Eu nem vou, porque lá ninguém vai me atender, ou eu vou demorar muito, eu nem vou. Então, esse reforço de credibilidade que o Ministério Público, que o IMAMA, que o setor público precisa ter. Sabe, doutora, que isso eu primo muito, né? Porque eu vou confessar, assim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, pelo Ministério Público, e eu nem sabia que eu queria ser promotora, mas a primeira vez que eu assisti uma aula em que um colega nosso, já aposentado na época, deu, e ele falou sobre as funções institucionais do Ministério Público. E eu disse assim, eu me apaixonei, assim, é isso que eu quero ser. Eu quero ser promotora de justiça, sabe? Aquela, sabe, que dá um start, assim. E cada vez que eu vou fazer alguma coisa em qualquer área, porque eu já trabalhei em várias áreas, eu sempre penso assim, tem que pegar esse limão, fazer uma limonada, tem que sair o melhor daqui. E, de regra, eu tento... e os meus filhos falam, assim, mãe, não sei o quê, tu está trabalhando tantas horas, ou final de semana, ou feriado. Eu falo, a mãe ama o que faz, a mãe gosta muito do que faz, e eu estimulo, além de tudo, eu estimulo eles a serem promotores de justiça, né? Eu acho que o mais velho vai. E há pouco tempo eu atendi uma vítima, tem uma promotoria nossa lá que está em substituição, essa que a colega não pôde comparecer, e tinha uma vítima lá embaixo, de violência doméstica. Eu não estava substituindo. Falei, não, mas marca para mim, era quase o horário de audiência, e eu atendo ela. E eu atendi aquela mulher, eu não resolvi o problema dela, mas ela ficou tão satisfeita. Eu disse, não, eu estou aqui justamente para isso. A minha função é essa. Eu não vou conseguir entrar no teu caso, mas eu estou encaminhando agora para a colega. Enfim, eu dei todo o encaminhamento. Eu acho que isso é importante, ouvir a pessoa e zona de conforto. E ela me disse justamente isso. Eu estava cansada, porque eu já tinha procurado tal local, tal local, tal local, tal local. Então, as instituições vão perdendo seus créditos, né? As pessoas vão dizer assim, eu não vou lá, vou perder meu tempo, ninguém vai me atender. É isso que eu estou dizendo, que a gente tem que voltar para trás um pouco, porque principalmente a área da saúde se politizou muito, no sentido político-partidário. É política que nós temos que fazer, e nós temos que retomar alguns processos. Um deles é dar soluções mais rápidas
para que as pessoas se sintam que elas podem contar com o sistema, ajudadas, que elas podem ser ajudadas, porque eu vejo, eu nem vou lá, mas qual é a tua, eu pergunto às vezes assim, qual é a tua, o teu, como é que a gente chama? Agência, onde está, o teu posto de saúde, desculpa. Qual é o teu posto de saúde? Como assim? Pergunta assim, como assim? Não, o posto de saúde do teu domicílio. Não, mas existe isso? Eu não sei. Olha lá, na Secretaria da Saúde tem um lugar ao teu endereço e tu vai achar. A gente tem que dizer o beabá muitas vezes. E é por isso que a gente precisa trabalhar junto, porque a maioria não sabe. Informação, não conta com isso. encaminhamentos, né? Eu estou muito satisfeita com a nossa reunião. Eu tenho agora uma outra atividade no Hospital Nos Ventos, que a gente vai fazer um trabalho também sobre a mulher e a arte. É uma outra história. E eu estou indo para lá agora. Eu tenho certeza que vocês aí, cada um pode fazer alguma coisa. Não, mas como que eu... Não, gente, é só pensar que isso tudo já tem um plano. Já existe? Já existe um plano. Às vezes eu sinto às vezes que assim, mas alguém está pensando na frente. Sim, aqui tem. Nós temos o rumo onde a gente quer chegar, com indicadores bem precisos. Então, vamos fazer agora um esforço para que isso não fique nessa conversa de agora. A gente precisa instalar um comitê, a gente precisa conversar mais, a gente tem grupos, né? Somos todas muito ocupadas, mas são pessoas que fazem. E a gente dá o start para que isso aconteça e depois a gente sobe para um nível nacional, porque eu acho muito importante que essas boas práticas sejam divulgadas, e escaladas para outros patamares. Com certeza, o que eu puder colaborar de alguma forma, né, dando os encaminhamentos, né, replicando, tornando público, pode contar comigo. Comigo também, com certeza. Garota propaganda, agora eu já sei quem chamar, né? Ela teve até no Fantástico. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Eu acho que a gente pode encerrar. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, mas as pessoas estão com qualquer coisa também pode encaminhar para o Instituto da Mama e que faz chegar até. E eu, como presidente de honra do Instituto da Mama, nós temos a presidente agora, Cíntia Seben, e dois vice-presidentes, a Lucy Bonazzi e o Ademar Bedin. Ela é psicóloga, mastologista. Nós temos um advogado, um psicólogo, mastologista. Continua o mesmo tipo de iniciativa. Nós temos que fazer isso junto. A medicina, muito baseada na psicologia, acho que tem muito a ver aqui quando a gente fala em mulher, em câncer de mama, e sempre nós temos os advogados perto da gente. É preciso, né, trabalhar com as leis, né? Nós que agradecemos a sua disponibilidade de toda a equipe, né, para vir até aqui. Agradecemos muito. Quer encerrar aqui? Então, muito obrigada a todos aí pelo prestígio aí, pela audiência, e um bom dia a todos.